Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no livro de Gênesis, o último capítulo, e vamos finalizá-lo, né? Antes disso, vamos fazer a nossa oração. Pega aí sua água e coloca aí sobre a sua Bíblia. Cuidado para não molhar, para não danificar a Bíblia, obviamente. Vamos fazer nossa oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos diante da tua santa presença mais uma vez, te agradecendo, meu Deus, por mais esta oportunidade. Muitos, meu Pai, gostariam de estar tendo esse privilégio de meditar na tua palavra, mas esse direito lhes é negado. São proibidos e às vezes até mortos por pronunciarem o teu nome, Jesus. Mas a gente tem o privilégio de ter acesso à tua palavra. Nós temos, meu Pai, a imensa honra de podermos meditar na sua palavra, ainda que estejamos cada um em suas casas. Mas o Senhor nos permitiu, nos promoveu ter essa oportunidade. E nós somos gratas, meu Pai, inclusive, por aquelas pessoas que patrocinam o aplicativo para que possamos estar usufruindo dele nesses momentos. Que o Senhor venha, inclusive, abençoá-las, porque são instrumentos teus para nos abençoar também. E, meu Deus, assim como a tua palavra, ela é como água para saciar a sede da alma, nós apresentamos esse elemento ao Senhor também, nós apresentamos essas águas que está agora sobre a nossa Bíblia. E te pedimos, meu Pai, que pela nossa fé, o Senhor venha colocar dentro dessas águas todas as tuas palavras, para que elas venham nos lavar. É a palavra que lava, é a palavra que limpa, é a palavra que revigora, é a água que sacia a sede, é a água que renova as forças. Pois nesse momento, meu Pai, nós pedimos que o Senhor venha consagrar esse elemento e tornar, meu Pai, como a própria palavra do Senhor. E quando estivermos tomando desse elemento ao longo da nossa meditação, que estejamos sorvendo, meu Pai, da tua palavra, e que isso, meu Deus, venha nos lavar a alma e venha nos fortalecer a carne, venha suprir as necessidades que temos e que ao longo do dia não foram supridas, tanto em nível de corpo quanto em nível de espírito, porque nós queremos, meu Pai, e nós estamos justamente vivendo pela fé. Te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu através da meditação desse livro, nos enriqueceu grandemente. Crescemos. E cada dia que passa, nós estamos mais capacitadas pelo Senhor. Mas que nada disso seja inútil. Que o Senhor venha nos usar, meu Pai. Que o Senhor venha aproveitar as nossas vidas para que possamos ensinar outras pessoas. E a gente não vai fazer isso por vaidade, mas é por amor mesmo ao Senhor, por amor à tua palavra e por amor às almas. Que o Senhor venha derramar muito mais da tua unção sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja com o teu espírito dentro da gente até aquele dia onde nós encontraremos com o Senhor. Espírito Santo, desde já que seja repreendido o diabo, nosso inimigo, para que nenhuma palavra do Senhor venha a ser perdida, que nós sejamos capazes de aproveitar tudo. Entregamos essa meditação em tuas mãos, entregamos esse elemento em tuas mãos, entregamos tudo que somos e que projetamos em tuas mãos, porque tudo, meu Pai, é para o Senhor, para a tua glória. E te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Ao longo da meditação, aí a gente vai bebendo essa água e vamos ser fortalecidas. Bom, já está aí definido, pelo jeito, né, qual vai ser o próximo livro que a gente vai começar a meditar, né? O livro de João. Mas vamos ver, né? De repente, alguma coisa aí pode mudar. Deixa eu só mandar aqui um link.
para uma pessoa e a gente já vai começar. Gênesis 50, verso 1. A gente vai ter o seguinte: E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Bom, terminamos o capítulo 49 com a morte de Jacó. E aqui inicia o capítulo 50 com José se debruçando sobre ele e chorando. A gente vai perceber ao longo do texto que esse capítulo vai focar José. Não que os demais filhos não tenham lamentado a morte do pai, mas parece que o sofrimento maior foi para José, né? Ele vai ser o foco das atenções. E aparentemente, para ele se debruçar logo sobre o corpo do pai, ele deveria ser aquele que estava mais perto de Jacó no momento. Os outros estavam em redor, mas ele estava realmente ali do lado, mostrando realmente aquele cuidado, aquela paixão, aquele amor, aquele carinho que ele tinha para com o pai, né? Reflexo de todo amor e de todo carinho também que Jacó tinha para com ele, né? Nos seus últimos minutos, ele estava lá. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E aqui a gente vai dar uma pausa para entender o porquê desse embalsamamento, né? Porquê desse processo de mumificação, sendo que os hebreus, na verdade, não tinham esse hábito, muito pelo contrário, eles faziam de tudo para que o enterro acontecesse antes do sol se pôr. Então, morreu agora, agora mesmo vamos providenciar o enterro. Contudo, a gente sabe que o último pedido de Jacó foi justamente ser sepultado na capela de Macpela, né? Lá no sepulcro de Macpela. E, obviamente, isso era lá em Canaã, e levaria-se alguns dias para cruzar esse deserto entre o Egito e Canaã. Algo em torno de seus 380 quilômetros, alguma coisa nesse nível. Era muito distante e, com certeza, o corpo de Jacó não ia suportar. Antes de chegar lá, ele ia entrar em estado de decomposição e aquilo que seria uma despedida ia se tornar um fardo terrível, porque ninguém ia suportar, né, o corpo dele fedendo o tempo todo, né, numa viagem cansativa, debaixo de um sol esgotante, né, e aquele corpo lá. Ia se tornar mais um fardo do que um prazer, um privilégio, poder sepultar o corpo do seu pai. Então, ele decidiu, né, que o corpo do pai fosse embalsamado, justamente para a preservação do corpo. Normalmente, quem fazia esse trabalho eram os sacerdotes, não era qualquer egípcio que fazia a mumificação, né, que sofreria esse processo de mumificação, não era. Eram os nobres, eram pessoas importantes, Faraó. Mas aqui a gente está tendo um hebreu, pai de um referencial dentro do Egito, ok, mas um hebreu, tá certo? Então, não é necessariamente alguém que comungue da mesma crença espiritual. José não é um egípcio, apesar de estar lá dentro. E a todo instante, né, todo momento, em tudo que ele faz, ele tem esse cuidado de não se misturar e não permitir que o seu povo que está lá agora se misture com os egípcios e com sua cultura. Então, ele não chama os sacerdotes para fazer o embalsamamento, ele chama os médicos, né? Ele tira essa questão espiritual que existia ao redor da morte para os egípcios e ele vai colocar os médicos, ou seja,
ele vai usar algo de científico, né? Uma técnica para que o corpo seja preservado até o momento em que ele for sepultado, né? Você percebe que o texto faz questão de falar, né? Ele chamou aqueles que embalsamavam, os servos que faziam isso, os médicos. E o texto faz questão de deixar isso claro para que não haja mistura. Não foram os sacerdotes egípcios que fizeram esse trabalho, ok? Então, os médicos embalsamaram Israel. Qual o propósito? Conservação do corpo para que no futuro ele ressuscitasse como criam os egípcios? Não. Preservação do corpo para que ao longo da viagem ele pudesse ser sepultado sem que isso se tornasse um fardo, né? Uma chateação. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. Dentro da técnica de embalsamamento, os 40 primeiros dias são para desidratação do corpo. Então, eles colocam lá um sal, né, não é esse sal de cozinha que a gente tem, é um sal especial, que vai desidratar, arrancar toda a parte líquida, né, toda a água do corpo, inclusive gordura também. Pronto, absorveu isso aí depois eles vão passar mais um tempo de 30 dias colocando especiarias, né, perfumes, coisas lá específicas, né, para conservar o corpo e deixar um aroma agradável. Então, nesse processo lá se vão 70 dias. Repetindo, isso era o habitual para os egípcios? Não. Só a turma que era bem conceituada, o rei, o príncipe, um sacerdote, né? Não era qualquer um que era embalsamado. O que está acontecendo com Jacó é pela importância de José dentro do Egito. Por consideração a José, a gente está tendo todo esse cuidado com o corpo de Jacó. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados, e os egípcios choraram por ele 70 dias. Então, cumpre aí o ciclo, né, que os egípcios trabalhavam realmente para embalsamar o corpo. Interessante é que os egípcios choram por Jacó. Alguém saberia dizer aí o porquê disso? Maiana? Oi? Saberia dizer por que os egípcios estão chorando por Jacó? Por consideração a José, que era um povo que, de certa forma, eles cultuavam a morte, que sabia que eles iam voltar depois. E a diferença de Jacó para os outros, porque por Faraó, eles choravam 72 dias. Haja lágrima, viu? Milene, o que você acha, Milene? Eu interpretei como período de luto, não necessariamente choro mesmo. Eu imaginei que fosse o período de luto. Aí não podia ter comemoração, nada disso. Levei mais para essa linha. Pois é, eu também não entendo por que o choro. Porque você chora por alguém que significa algo para você. Venhamos e convenhamos. José poderia até significar algo para os egípcios, né? Significou vida, permanência da vida para o Egito. Mas Jacó, não sei, estou perguntando a vocês porque eu fiquei na dúvida. Mas eu gostei dessa resposta aí da Milene. Pode ser apenas, não necessariamente o choro, né? Um pranto, mas um período de luto. Pode falar, Maiana. Mas por isso, porque quando você gosta de uma pessoa e vê a pessoa sofrendo, automaticamente você, de certa forma, sofre junto com ela. Não vai se derramar em lágrima, dependendo, né? Mas você também sente a dor do outro. E esse povo lá era muito solidário
nas mazelas e também ainda estavam passando fome. Bom, vamos lá, pessoal. Eles não estão passando mais fome. Vamos superar essa etapa. Já se passaram pelo menos 12 anos que a grande fome foi superada. Tem mais ninguém passando fome que, pelo contrário, o Egito agora está cada vez mais rico, entendeu? Nada de necessidades. Mas eu sei que foi um lapso de contas aí, entendeu? Eu sei. Vamos lá. Verso 4. E quando haviam passado os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Percebe que nesse texto ele não está tendo acesso direto a Faraó? Ele está se reportando a alguém da casa de Faraó, que necessariamente não é um familiar, né? Pode ser um servo, né? O mordomo, né? O chefe lá do exército, da corte real, alguém, tá certo? Ele vai, se reporta a essa pessoa e pede para essa pessoa, por favor, fala lá com o faraó. E o que acontece? Por que agora esse distanciamento? Antes eles falavam boca a boca, e agora parece que há um distanciamento, justamente pelo fato que já se passou a grande necessidade do governador que supera todas as dificuldades, inclusive aquilo que foge à compreensão humana, né? A grande seca, que é uma coisa do clima, da natureza, da vontade de Deus. Então, não há mais tanta necessidade assim do José. Ele continua como governador? Continua, ele está lá. Mas já não tem mais essa importância. Por quê? Porque as coisas ruins já ficaram para trás e as vacas magras já engordaram, tá certo? Se bem que as do Egito nunca emagreceram. Então, ele já não tem mais essa aproximação. Tá? Eu acho que vale a pena a gente ponderar isso nesse momento. Você é uma pessoa importante. Sempre, nós todos somos importantes. Mas se você estiver cumprindo a sua função, se você não estiver cumprindo a sua função, você se torna alguém inútil, ok? Além de você ser importante e cumprir a sua função, aquele momento, aquela oportunidade tem que ser algo que traga você à luz, ok? E aí você vai ser lembrado. Aquela questão de aproveitar as oportunidades. Se você aproveita as oportunidades, você vai ser visto. Por quê? Porque as oportunidades vai fazer com que você apareça. Tudo de ruim que aconteceu com José, de fato, foram oportunidades para que ele aparecesse. A gente vai falar isso mais lá para o final, tá certo? E aqui a gente vai ver que não tem mais essas grandes oportunidades. Já virou algo comum. Ele está cumprindo o papel dele, continua sendo governador, ok, né? Nada mais. O papel mais importante de José não era servir ao Egito. O papel mais importante de José era salvar Israel. E isso já está também realizado. Israel está muito bem acomodadinho, numa terra muito fértil, com todos os seus animaizinhos, mantendo a sua cultura, mantendo a adoração ao seu Deus, o verdadeiro Deus. Missão cumprida. Tá? O que vem depois disso, sabe, não é algo que traga mais relevância para José. Está dando para entender? Ele continua sendo governador, mas você percebe que ele não tem mais essa importância toda e ele já não tem mais esse acesso com essa facilidade a Faraó. Vida que segue. E aí ele diz, né? Meu pai me fez jurar, eis que morrerei. No meu túmulo, que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. Povo lindo, por que vocês acham
que ele fala que o pai dele cavou a própria sepultura? Na Já minha que... versão, quando ele estava para morrer. Não, beleza. Mas ele fala, no meu túmulo que eu cavei para mim. Tá? Quando, na verdade, não foi ele que cavou. Foi Abraão que comprou. Tinha lá uma determinada gruta, não é nem uma cova, necessariamente. Por que vocês acham aí que ele fala isso? Ele pode ter ampliado, né, para colocar Lia e depois ele. Talvez tenha um negócio crescido. E aí Abraão já estava lá, Sara, o pai dele, Isaac, ele aí já tinha providenciado talvez um lugar para ele. E Lia já estava também, né? Talvez tenha sido nesse sentido. Para enfatizar a importância de enterrar justamente naquele local, que era um local que já estava preparado. Acho que é isso. Beleza. Se eu dou ouvidos a Milene, me parece algo mais coerente e satisfaz, eu estou feliz. Se eu dou ouvidos a Isis, e que foi algo também que eu pensei, Isis, eu vou tornar José um mentiroso, porque ele está falando isso só para enfatizar a necessidade de cair fora ali do Egito e levar o pai dele para lá. E ele precisaria partir para a mentira para conquistar alguma coisa? Então, eu vou ficar com a opinião de Milene. Talvez ele tenha realmente ampliado, cavou a sepultura e já deixou lá um espaçozinho para ele, né, prevendo a morte. Quando eu perguntar assim e esperar pacientemente a resposta de vocês, é porque eu não tenho uma resposta para dar, entendeu? Então, vamos lá. Mas José não mentiu. Hã? Mas José não mentiu, Jacó não falou isso para ele? Não. Não. Não falou? Mas não falou. Jacó falou? Que ele cavou uma sepultura para ele? Sei não. Depois eu vou voltar Não, a para ver. palavra não relata. Ele não fala isso, entendeu? Ele diz que quer ser sepultado junto com os pais, mas não fala que eu cavei a sepultura. Mas não significa que ele não tenha falado isso. O texto não fala que falou, entendeu? Não está registrado. Mas não significa que não tenha falado. Então, ele pode ter E ele realmente me cavou. dito, olha, tá ouvindo? Ok? Ele pode ter falado sim, olha, eu cavei lá uma sepultura, meu filho, para mim, tá? Na época que eu enterrei Lia, então, por favor, me leve para lá. E, de fato, ele ter cavado já a sepultura. E ele só revela isso nesse momento. E aí, não, ele não vai estar mentindo, né? Ok, então, por isso, permita-me que eu suba, rogo-te e sepulte meu pai e retornarei. Então, ele está dando a palavra dele. Eu vou, mas eu não vou ficar por lá, fica tranquilo. Eu volto. Ainda sou seu servo. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te faz jurar, com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. E com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Quando você pensa em ancião, eu, pelo menos, quando eu penso em ancião, eu penso alguém que faz parte de um corpo de conselheiros. Porque o que a gente imagina de um ancião é justamente, né, a grande utilidade de um ancião não é mais o seu vigor físico, mas é a sua sabedoria, a sua experiência de vida, né? E isso vai trazer bons conselhos. Bom, se a gente vai pensar em conselheiros, pessoal, se vocês estiverem discordando, depois fala. Se a gente estiver pensando em conselheiros, então vamos pensar que essas pessoas estão rodeando Faraó e têm potencialmente cargos políticos. Então, junto com o próprio José e a sua família, que a gente vai ver no verso seguinte, muitos políticos
né? Muitas pessoas do alto escalão acompanharam o sepultamento de Jacó. E aí me vem duas coisas interessantes a se pensar. Uma, de fato, Faraó considerava muito José e ele queria honrar Jacó nesse último momento por conta de José, não por conta de Jacó. Jacó não acrescentou nada na vida dele. Quer dizer, abençoou ele, né? Mas uma outra vertente me faz pensar que ele estava mandando essa turma para ter garantia de que José voltaria. O que vocês me dizem? Fala aí, Fernanda. É quase isso aí que a senhora falou. O Egito, nessa época, tinha uma importância muito grande, né? Um poder econômico muito grande nessa época, e José, apesar de ter passado o período da fome, ele ganhou, como é que eu vou dizer, uma importância naquele lugar, ele se tornou uma referência, um nome muito importante para aquele país. Então, os egípcios detinham por ele um carinho, uma apreciação muito grande. Eu lembro que no livro de Êxodo, começa dizendo o faraó que não conheceu a José. Quer dizer, José se foi, mas o carinho e o respeito e a consideração ao nome dele permaneceram até gerações, né? Até que se chegou um faraó que não conheceu a José ou não considerou o nome de José, vamos dizer assim. E eu entendo que esse status do cortejo fúnebre do Jacó, ele é muito por conta dessa consideração a José. O povo sentiu a dor de José, e o cortejo dele ganhou status de a palavra me fugiu, chefe de Estado, né? Aquela coisa grandiosa, com caráter, digamos assim, político, simbólico, e o povo acompanhou, né? O povo quer dizer, né? O povo. Esses nomes, esses representantes o acompanhou, mesmo por uma questão de consideração a José, a consideração à representatividade, uma união, vou dizer assim, mas com relação ao nome de José. Ok. Então, vamos lá. O desejo de Jacó de ser enterrado lá em Canaã deixa bem nítido, acho que vale a pena a gente ressaltar. A confiança que ele tem na palavra de Deus, de que aquela terra de Canaã era a terra prometida para Israel. Ele tinha que permanecer lá. Eles tinham que, pelo menos quando sepultados, eles tinham que permanecer lá, justamente porque era aquela terra prometida. Ainda que a gente saiba que não era a grande esperança de vida deles, como a gente já leu no livro de Hebreus, né? A esperança deles aqui era só de peregrinar a terra. A expectativa era de algo maior, numa vida além, né? Mas esse desejo, vale a gente frisar, ele quer voltar para lá porque é a terra prometida. Por que é a terra prometida? Porque Deus falou. Se Deus falou, é lá onde eu quero estar. Vamos nessa. Verso 8. E toda a casa de José, né, seus filhos, sua esposa, seus irmãos e a casa de seu pai, somente os pequeninos, seus rebanhos, seu gado, eles deixaram na terra de Gósen. Então, todo mundo foi e as crianças ficaram. Bom, automaticamente eu pensei, essa era a deixa de eles irem embora de uma vez por todas do Egito, né, e permanecerem em Canaã. Acabou, eles já tinham uma história lá, eles já tinham terras lá, não tinha por que eles permanecerem mais no Egito, a não ser pela comodidade. E aí a gente vai lembrar o seguinte, pessoal, o nível de desenvolvimento espiritual da turminha de Israel, tirando José, o nível de desenvolvimento espiritual deles é muito pequeno, é muito raso.
certo? Porque nós poderíamos dizer, Jacó recebeu a promessa, que eu não sei se comunicou para os filhos, não sei, pode ter comunicado, é provável, mas o texto não deixa claro, que dentro do Egito, Israel seria uma grande nação. Dentro do Egito é que ele vai começar a crescer e tomar uma proporção tal de fato, uma nação. É dentro do Egito. Então, pela palavra de Deus, isso vai ter que se cumprir e não é para esse povo sair dali. Mas, o que vocês acham? Eles se acomodaram e ficaram ali porque era a vontade de Deus, ou Deus já previu que eles ficariam ali e ali eles se tornariam uma grande nação? O que vocês acham? Opina aí, pessoal. Fala aí. Quero ouvir vocês. Eu acho que Deus sabia. O ser humano já tem uma tendência à acomodação, era uma terra privilegiada, passou por aquele período difícil com fartura, vamos dizer assim. Então, já prevendo isso, Deus já tinha colocado que eles iam se tornar uma grande nação ali. Eu acho que é mais pela acomodação mesmo, que é uma tendência do ser humano. E mais uma vez, Deus converte algo favorável para a gente. Porque essa era a deixa, velho, deles chegarem e saírem com tudo. Mas eles deixam justamente aquilo que os impediria de não voltar. Eles tinham que voltar. Por quê? Porque deixou os filhos e deixou a riqueza, né? O patrimônio, que era o gado, né? Ficou para trás. Então, obrigatoriamente, eles tinham que voltar. Vamos lá. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva, né? Então, realmente, o requinte de como se fosse o enterro de um presidente, de um rei, tá bom? Como Fernanda aí já chamou a atenção também, tá certo? Então, eles estão realmente tratando essa história de Jacó muito a sério. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão. Então, antes de eles chegarem no Jordão, né, chegaram na eira de Atade. E ali eles choraram com grande e triste pranto, e ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E esse é, de fato, o pranto hebreu. Eles choravam por aquela pessoa durante 7 dias, né, pelo falecido. Faziam de tudo para enterrar no mesmo dia, e eles choravam por 7 dias. Existiam alguns casos em que eles choravam por até 30 dias. Mas aquele desespero de 70 dias do Egito, não. Por quê? Porque na cabecinha deles, o corpo não tem mais interesse nenhum, sepultou um abraço. Não existe história de embalsamamento dentro de Israel. A gente vai ver na Bíblia, inclusive, só essas duas situações, de Jacó e de José, que a gente vai ver mais para o final do capítulo. Não existe mais na Bíblia nenhuma citação a esse respeito. Isso não era padrão hebreu, tá? Aconteceu, a gente já falou por quê. Então, o chorar o morto também não era eternamente, tinha um prazo. 7 dias, a depender do caso, 30 dias. Certo é que há uma necessidade de dar um tempo para a pessoa, deixa ela chorar o morto dela, deixa cair a ficha, deixa ela pensar no que vai ser agora, em como vai ser agora, deixa ela processar isso dentro de si e vida que segue, tá bom? Os egípcios não eram assim. Para eles, todo aquele trabalho era justamente para que houvesse uma ressurreição do corpo, tá? No mundo que na cabecinha deles existia. Agora houve o pranteamento realmente hebreu. Vamos lá, verso 11. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram, este é um grande, ou melhor, este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel Misraim, que está além do Jordão. Olha que interessante, os cananeus não se apercebem que o choro, na verdade, era dos hebreus.
Não que os hebreus não tenham chorado e não que os egípcios talvez realmente tenham chorado, mas é que o número de egípcios era tão grande que abafava o número de hebreus, né? De modo que eles não reconheciam que quem estava ali chorando era o povo de Israel. Eles só reconheciam que eram os egípcios que estavam chorando. Então, Abel Mizraim significa Campina dos egípcios. Justamente, Campina dos egípcios, Campina do Egito, justamente porque eles viram ali muitos egípcios chorando, tá? E os seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Eteu. Ele comprou na mão de Efron, diante de Manre, né, a localização. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. Vocês veem que o foco é sempre José, José, José? Né? Nem parece que os demais choraram a morte do pai. Tudo é José, tudo é José. Os outros filhos são um detalhe que tem que ser citado, mas são um detalhe. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. Meu irmão, aí bate o medinho. E aqui eu fiquei me perguntando, será que existe ainda na cabeça deles algum peso na consciência? Por que que eles ainda temerem José? Porque já tinha se passado tantos anos, aparentemente isso já estava realmente muito bem resolvido. E não necessariamente porque Jacó ainda vivia, mas porque José disse para eles que tudo aquilo tinha sido um plano de Deus. José já tinha entendido isso. Então, por que eles terem esse tipo de pensamento? Será que José parecia um falso para eles, né? Parecia dizer que sim, eu perdoo, foi um plano de Deus, mas de alguma forma deixava transparecer que ele não estava sendo sincero e que ele esperava um momento oportuno para a vingança, né? Não me faz, não parece fazer sentido, mas algo aconteceu que esses rapazes ainda continuavam com medo de José. O que me parece mais lógico pensar é que a consciência ainda pesava. Pode falar, Fernanda. Eu entendo que, para quem não conhece a Deus, eu não estou falando no sentido tão profundo quanto o recebimento do Espírito Santo. Estou dizendo que quem não conhece a Deus, quem não tem uma vida com Deus, não consegue compreender o perdão, não consegue compreender que uma pessoa ela pode ser limpa de um sentimento como esse. E com isso, não consegue também se perdoar. Existe, acredito, a culpa, né, o remorso, e a incredulidade no perdão de José. Um dos dois fatores permeia por eles aí, mas eu acredito muito que esteja em cima da falta de comunhão com Deus deles. Como foi dito mais cedo, eles não tinham lá uma fé, né, muito profunda, um relacionamento com Deus. Isso faz com que eles não compreendam o perdão de José, como José pôde perdoá-los de fato. E eu achei interessante você dizer que talvez eles nem tivessem perdoado a si mesmos, entendeu? Isso pode realmente ter acontecido, e por conta deles não se perdoarem, esse negócio ficava lá latejando o tempo todo, tá? Bem ponderado. Então, vamos lá. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo, o medo era tanto que eles nem foram de cara para José, eles enviaram um mensageiro.
né? Um servo, um sobrinho, sei lá, alguém. Mas eles não deram a cara para bater, tá bom? Eles enviaram mensageiros a José dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. Mais um momento interessante. A Bíblia não fala isso, não existe um texto anterior que fale que Jacó teria comunicado aos demais irmãos de José: olha, pede que José perdoe vocês. Eu acho isso tão improvável, porque a comunhão entre José e Jacó era tamanha, entendeu? Jacó poderia muito bem falar: oh, meu filho, perdoa seus filhos, seus irmãos, você já perdoou, é real, tá tudo certo, coração limpo, vida que segue. Eu imagino que essa conversa deva ter acontecido. Eu não imagino que essa conversa que eles dizem que aconteceu, né, aconteceu. Isso eu não acredito. Tá dando para entender? Para mim, eles mentiram, usando o nome do pai, porque sabia que o nome do pai iria sensibilizar a José, né? Não acho que isso aqui aconteceu de fato. Não faz nenhum sentido Jacó ter falado com os irmãos e não ter falado, né, ter falado com os demais filhos e não ter falado diretamente a José. Não me faz nenhum sentido isso. Então, para mim, isso aqui é uma mentira. Tá certo? Então, perdoa, rogo-te agora a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal. E agora, eles falando em nome deles, né? Rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E aí esse chorou pode ser, chorou, poxa, vocês não acreditam que eu perdoei, né? Vocês não confiam em mim ainda? Não estamos conectados de novo? Existe ainda um muro entre a gente? Quem ainda está mantendo esse muro de pé? Por quê? Enfim, ele chora. Ou chora também, por que vocês estão usando o nome de meu pai dessa forma, sendo que tal conversa jamais teria acontecido? E José lhes disse: não tem mais, pois estaria eu... Mentira, volta. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: eis que somos teus servos. Então, eles se prostram diante de José, né? Mandam alguém falar em nome deles, depois eles aparecem, se prostram diante de José e dizem: somos teus servos, se colocam numa posição de escravidão, né? O servo era escravo, o servo não tinha direito de nada. Diga-se passagem, até hoje não, né? E José lhes disse: não tem mais, pois estaria eu no lugar de Deus? No sentido de que, como assim vocês seriam meus servos? Vocês são servos de Deus, vocês não são... Quem sou eu? Como é que eu vou me colocar no lugar de Deus? Mais uma vez, José, todo espiritual, né, vai dar uma liçãozinha de moral na molecada. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Então, tudo que aconteceu, ele vai, em poucas palavras, ele diz tudo que aconteceu no passado, tudo bem, foram vocês querendo o meu mal, mas Deus transformou isso tudo para o meu bem. E qual o propósito? Para que vidas fossem salvas como vocês, aqui nesse momento, estão salvos. Esse era o grande objetivo de Deus. Então, não fiquem preocupados, porque eu já compreendi
que eu fui uma peça dentro de toda a vontade de Deus, dentro de todo o plano de Deus. Eu não guardo mágoa de vocês, não guardo ressentimento, inclusive nem tenho mais esse entristecimento. Estou triste aqui porque vocês usaram o nome de meu pai, mas não tem mais motivo para essas coisas, tenho paz. Muito pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Verso 21. Não tem mais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente, mansamente. E quando eu vejo isso aqui, eu vejo a própria personificação do Senhor Jesus. Quando a gente o crucifica, cometendo os nossos pecados, sempre que a gente peca, a gente crucifica o Senhor Jesus novamente. E aí a gente chega, pede perdão, a gente diz que é servo dele, e ele diz, não, vocês não são servos meus, vocês são meus irmãos. Foi isso que Jesus falou? A gente já viu isso antes. Vocês são meus irmãos, nós somos uma grande família, tá? Nós todos somos servos de Deus, do Pai, ele sim. Então, a mesma glória que José está dando aqui a Deus, a gente vê na pessoa do Senhor Jesus. Ele também, não avocando para si a glória, e sim dando glória a Deus. Eu achei isso muito interessante, tá? É uma passagem que reflete muito bem essa questão. Jesus não guarda mágoa da gente. Até os casos quando a gente conhece Jesus e se afasta e volta, né? Ele não guarda mágoa da gente. Ele não fica chateado porque a gente o abandonou. Se houve arrependimento, acabou, tudo aquilo é apagado, certo? Tudo aquilo é apagado. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. E eu acho aqui bem interessante os anos de José. Com 17 anos, ele chega no Egito. Aos 30 anos, ele se apresenta diante de Faraó. Aos 39 anos, ele revê o pai. Com 56 anos, ele perde o pai. Ele vive ainda mais 54 anos dentro do Egito, sem o pai. Permanece dentro do Egito por 93 anos no total, sendo que desses 80 anos, ele está como governador. Dentro de todas as perturbações que ele sofreu, tudo foi usado como oportunidade para que o nome do Senhor, Deus poderoso, fosse engrandecido. Quando ele é vendido como escravo, ele chega no Egito. Foi uma coisa ruim, mas lá no Egito, logo, logo ele se torna servo de Potifar, e meu irmão, ele tem de tudo. Ele já tem o quartinho dele, né? Quando ele estava lá no acampamento de Israel, talvez ele não tivesse ainda a tenda dele, mas aqui ele já tem o quarto dele, ele já tem autoridade, ele tem comida, dormida, vestes, não falta nada. Ele está sendo muito bem tratado, o que parecia ser algo muito ruim, se transformou em algo muito bom. Aí vem a perturbada da esposa de Potifar e mente contra ele, numa situação onde ele acaba sendo preso, num local onde ele vai ter acesso a uma pessoa que pode promovê-lo, que era o bendito copeiro. O copeiro aparentemente se esquece dele por 2 anos, mas quando lembra, esse homem é exaltado de tal forma que ele vira governador. Então, tudo que foi ruim, na verdade, foram oportunidades para que o caminho dele fosse trilhado e chegasse aonde ele chegou. E o grande objetivo jamais foi a exaltação de José. O grande objetivo era a salvação de Israel. Repetindo. Verso 23. E José viu os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José,
o que a gente entende aqui como um processo de adoção, lembra? Então, assim como Jacó lhe tomou 2 filhos por adoção, a gente vai perceber aqui José também tomando por adoção filhos de Manassés, a saber, Gileade, filhos de Maquir, né? Que era filho de Manassés. Gileade e um outro cujo nome eu não descobri, mas Gileade é um desses nomes, um desses filhos. E ele chegou a ver a 3ª geração, então ele chegou a ver os bisnetos e até talvez tataranetos. E José disse a seus irmãos, obviamente antes de morrer, eu morrerei, e Deus certamente vos visitará e vos tirará dessa terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora ele revela para os irmãos algo que o pai tinha revelado para ele. Lembra? Capítulo 48, se eu não me engano, né, que ele chega e revela isso para o seu filho. Meu filho, olha, eu vou morrer, está chegando o final dos meus dias, porém, não fica preocupado, porque todos vocês vão sair daqui do Egito. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, vai ser com vocês. Tá? O próprio Deus vai cuidar de tirar vocês daqui, o próprio Deus vai cuidar de vocês até mesmo aqui dentro. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo, Deus certamente vos visitará e vos levareis, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim, José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, segunda citação sobre embalsamamento na Bíblia, e ele foi posto em um caixão no Egito. Como, de fato, ele era um nobre, o embalsamamento dele está totalmente dentro da lógica egípcia. O que não estava dentro da lógica egípcia era ele sair de lá, mas ele faz com que os seus irmãos jurem que ele não vai permanecer lá. Quando eles saírem daquela terra, que é uma profecia, e José sabe que vai se cumprir, porque José tem fé nesse Deus, José confia na promessa desse Deus. Tá? Então, José fala com eles, olha, quando isso acontecer, me leva junto, porque nem meus ossos podem ficar aqui no Egito. A gente não vai se misturar de forma alguma com esse povo. Ok, pessoal? O que vocês têm a dizer a respeito? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pode falar, Maiana. A história de José, o livro de Gênesis, ele fecha corrigindo aquilo que o homem perdeu, aquilo que foi o erro do princípio, quando não confiaram, quando não obedeceram. E José, ele não cometeu o erro que Abraão cometeu, que Isaac cometeu e que o próprio pai cometeu, porque ele foi testado do mesmo jeito que os outros, praticamente nas mesmas situações, porque quando a mulher foi lá e assediou ele, foi quando Sara colocou H para se deitar com Abraão. Em todas as outras situações. Só que fica de José a confiança em Deus que não falha. Por mais que você passe pelo inferno, Deus vai estar com você, te protegendo das larvas. Ainda que ela te queime, ela não vai causar um dano tão grande. Não é nada que você não possa suportar. Você saber que Deus é com você, que você não precisa desse prazer momentâneo, é maravilhoso, porque você sabe que no final tem uma coisa muito melhor te esperando. Eu creio que o fato dos egípcios ter chorado por Jacó, ter ido para o enterro, não foi só por causa de José. Deus prometeu, e era uma das promessas de Deus. Quando você serve a Deus, Deus te honra. E a partir do momento que Jacó ele se consertou de verdade. Ainda não era um bom pai, ele não sabia ser um bom pai, digamos assim, demonstrar amor para com os outros filhos.
mas ele não repetiu mais esses outros erros. E José foi o ponto de contato que Deus encontrou para honrar Jacó. Porque no final foi a promessa que Deus fez para Abraão, que disse que ia passar de um por um, e até que chega em José, porque quando os hebreus vão sair daqui do Egito, Moisés faz questão de pedir os ossos de José. Então, ainda que você morra, a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, ele vai se cumprir, ele vai cumprir na sua vida, independente de você estar vivo ou morto, porque quando você é de Deus, o diabo não te toca nem depois de morto. Tem a história agora tem Moisés, que o diabo brigou. Eu já ouvi casos de pessoas que realmente, quando serve a Deus, que o pessoal vai lá para fazer algum trabalho no cemitério, e a pessoa realmente era aquela pessoa voltada para Deus, nem os espíritos aceitam que tocam no seu corpo. Então, Deus vai te guardar sempre, porque você é melhor não, porque você confiou em Deus, porque você se apegou com amor. E é isso que esse pessoal ensina aqui. Todo mundo cometeu seus erros, mas a desculpa dos seus erros não pode ser o motivo de você ficar estagnado. Você errou, levanta, tenha a coragem de pedir perdão, para quem é de perdão, se perdoar e tudo mais, se consertar com Deus e se consertar com você mesmo, mas seguir em frente. Eu vejo muitas pessoas, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Na maioria das vezes a culpa é nossa, porque o maior mal, quem nos faz o maior mal é a gente. O maior mal que eu sofro é aquele mal que eu me permito passar, situações que eu sei que eu não sou forte, mas eu vou lá enfrentar de peito aberto. Os outros não vão causar um dano pior do que o dano que eu me faço. E eu não posso usar a desculpa do que os outros me fez para não seguir em frente. Porque José poderia muito bem, de todos, ele era o que mais poderia abrir a boca e se queixar. E a gente não vê ele se queixando porque ele sabia que aquilo ali era para moldar ele para o propósito final. Então, eu acho que a maior lição é essa, é confiar em Deus independente da situação. Porque a gente não pode mudar nada, mas se a gente confiar em Deus, Deus vai fazer tudo o que tiver que fazer pela gente. Quando a gente também não precisa tomar o lugar de Deus, agir por impulso, porque quando Jacó foi lá, pegou a bênção, se fingiu, se disfarçou do irmão para pegar a bênção, se ele não tivesse feito aquilo, com certeza a palavra de Deus ia se cumprir, porque ele disse que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus poderia muito bem, assim como ele falou para Sara, não, para Rebeca, não é isso? Para Rebeca, que ali seriam duas nações e que o menor seria mais forte do que o primeiro, seria maior, e não tivesse acontecido aquele engano, Deus poderia chegar para Isaac e falar, Isaac, não é para abençoar Esaú, é para abençoar Jacó. Mas acontece que muitas vezes a gente fica no afã de querer que algo aconteça, que toma atitudes precipitadas, e Deus ele vai encontrando os caminhos para poder consertar os erros que a gente faz. José, eu estava lembrando aqui, enquanto Maiana falava, né, que ainda que a pessoa morra, né, a promessa de Deus se cumpre. Tem uma musiquinha aí que rola direto, e é muito famosinha, todo mundo ouviu, todo mundo cantou. Quem tem promessa de Deus não morre jamais. Então, José é um forte exemplo de que isso é uma grande mentira, né? Ele morreu, mas a promessa se concretizou, mas ele morreu. Então, tem promessa que, de repente, você pode morrer. Pronto, promessa, salvação da sua casa. De repente, você não vai ter a salvação da sua casa, você morre antes, ou você vai ser arrebatado. Mas, se você crer, você vai encontrar, né, com os seus, numa outra vida, né, depois da morte, mas a promessa vai se cumprir. Depende da fé, né? Isso tem uma coisa que José realmente tinha, sem sombra de dúvidas, era uma fé desenvolvida. Mas alguém quer falar alguma coisa? Fala, Isis, você está caladinha faz muitos anos. Eu concordo muito com a fala de Maiana. A gente percebe na vida de José, independente dos fatores externos, independente da inveja, da maldade, Deus era com ele e ele confiou até
mesmo nos momentos ruins, mesmo nos momentos bons, ele confiou em Deus. E como os irmãos dele descansaram naquele momento de plenitude, naquele momento de fartura, e ali se acomodaram. E a gente percebe que, às vezes, as lutas, os pequenos desertos, eles são até mais importantes do que esses momentos de alegria. Eles nos desenvolvem mais e desenvolvem mais a nossa fé. A fé de que vai dar certo, mesmo quando tudo pareça impossível. Vai dar. Vai dar porque é promessa de Deus. É isso. Perfeito. Fala aí, Neide. Boa noite. Boa. Também o que eu iria falar, quer dizer, o que eu vou falar é um complemento de Baiana. José, ele se apegou em duas coisas, que foi em obedecer e confiar. Porque dias difíceis e problemas vêm para todos, né? E José, com aqueles irmãos, não precisava nem de inimigos. E nisso ele manteve com Deus, confiou em Deus e venceu. Passou todas aquelas situações difíceis e a promessa se cumpriu. Que é o que mesmo acontece hoje em nossas vidas. Desde quando obedeça e confie. Perfeito. Martiane. E hoje todo mundo vai falar. Todo mundo não. Eu vou parar em Martiane. Se mais alguém quiser, beleza. Vou parar em Martiane. Eu nada para acrescentar, não, dona Lília. Ah, Martiane nem quer falar. Ridículo, viu, Martiane? Ridículo. Não, não é isso não, é a garganta mesmo, desculpa aí. É cada conversa mesmo. Só Jesus na causa. Ok, pessoal. Mais alguém? Acrescentar alguma coisa? Essas daí foram as 12 tribos de Israel. A gente já viu aí a história da conformação das 12 tribos de Israel. Em cima disso aí, a gente vai ter o desenvolvimento de, como eu poderia dizer? Bom, as consequências, né? A continuidade da história que começou lá com Adão até chegar ao Senhor Jesus. Temos alguns nomes interessantes, né, dentro das tribos que tiveram alguma relevância. Vale a pena a gente citar, eu anotei aqui alguns. Mas o que é mais interessante, eu achei mais interessante, é que assim como a gente tem algumas tribos que têm alguns nomes de relevância, algumas pessoas de destaque, né, ao longo da jornada de Israel, existem tribos que nunca tiveram destaque, nenhum. Rúben, a gente já sabe, falamos sobre isso da última vez, Simeão, Zebulon, e algumas outras agora que eu esqueci, Asser, Issacar, fizeram parte, são parte, mas não tiveram destaque. Por que eu estou chamando a atenção disso? Aqueles que tiveram destaque foram usados e foram relevantes. Nós somos parte, não das tribos de Israel, mas nós somos parte da família de Deus, né? Daqueles que creem no Senhor Jesus, vulgo igreja. Nós somos parte da igreja. E tudo bem que todo mundo queira almejar o céu e ninguém queira aparecer aqui. Não precisa realmente que os nossos nomes apareçam, ok? Mas
quando não há relevância, normalmente não tem trabalho, não tem colheita. Então, vamos fazer com que as nossas vidas sejam, de fato, relevantes para o plano de Deus. Davi foi um cara relevante para o plano de Deus, foi tanto que até hoje, para Israel, ele é mais importante do que Jesus. Teve importância para o plano de Deus? Teve. Foi mais importante do que Deus? Não. Mas, através dele, houve grandes coisas na vida de muitas outras pessoas. Pessoas foram salvas por causa de Davi. Enfim, que a gente seja, de fato, daquelas que queiram fazer a diferença. Não para aparecer, mas justamente para fazer diferença no reino de Deus. Então, da tribo de Levi, nomes assim notáveis. Primeiro, Moisés, sem sombra de dúvidas, né? O maior líder que houve dentro de Israel, com Israel unificado ainda, né? Davi foi um líder, mas Moisés foi o libertador. Foi algo muito maior do que o próprio Davi. Aí a gente vem para o irmão dele, Arão, foi o primeiro sumo sacerdote, obviamente, alguém de muita importância. Vou falar alguém, concordo, Maiana, é impossível chamar a atenção de Deus sem chamar a atenção do homem, concordo. Outro alguém que foi muito importante já para a gente, igreja, a formação da igreja, o começo da igreja, João Batista, ele era da tribo de Levi. Já o nome que não valeu a pena nem ter existido, mas enfim, existiu, Eli, que foi o sacerdote cuja criação dos filhos não prestou e os filhos acabaram sendo mortos porque profanavam, né, dentro do tabernáculo. Mas, enfim, até o nome dele foi lembrado para ser motivo de exemplo de como não se deve fazer a obra. Não se deve fazer a obra relaxadamente. Na tribo de Judá, a gente vai ter de cara Davi, vamos ter Salomão, tá certo? Davi, um bom exemplo, muito bom exemplo, teve lá a sua grande falha, que foi aquele caso com Batseba, mas ele buscou restauração em Deus, conseguiu, alcançou o perdão, porque de fato se arrependeu, e essa é uma das grandes mensagens da cruz, diante do arrependimento existe perdão, e a aliança entre Davi e Deus foi completamente restaurada, diferente de Salomão, que começou muito bem, mas ele terminou sem ver, sem mostrar, pelo menos, né? A palavra não fala, que ele se arrependeu. Não fica claro. Não fica claro se Salomão foi salvo. E o maior nome que a gente vai ter, que é o próprio Jesus, que ele vem da tribo de Judá, não é à toa que ele é chamado Leão da tribo de Judá. Da tribo de Dan, a gente vai ter Sansão, né, que se perdeu na sua caminhada também, foi juiz em Israel, se perdeu na sua caminhada, mas quando teve um último momento, oportunidade de ele mostrar que ele era fiel a Deus, bom, ele fez de tudo para mostrar que era fiel a Deus e derrubou o templo lá de Dagon. Foi junto, né, mas ele terminou a vida engrandecendo o nome de Deus. Naphtali teve Baraque, que não foi lá um grande exemplo, foi um mau exemplo também de profeta, né? Foi um profeta vendido, mas que acabou obedecendo a Deus, ainda que ele fosse vendido, no final das contas, ele obedeceu a Deus. E há uma crença de que Elias pertenceu também à tribo de Naphtali. Elias, um grande nome, um grande profeta na história de Israel. Dentro de Gade, a gente vai ter Jefté, que foi também
um grande homem. Eu não tenho certeza se ele chegou a ser juiz, agora me foge a memória, se alguém sabe, lembra aí, pode falar, tá certo? Mas Eu foi acho que também, sim, foi juiz também, né? Pois acho que bem, sim. e julgou Israel e foi tido também como um excelente exemplo de caráter, personalidade. De José, a gente vai ter a tribo de Efraim e Manassés, a gente já sabe que não é contada a tribo de José, porque o próprio Jacó, ele acaba adotando seus filhos e usando seus filhos como seus descendentes, né, para que eles não pertencessem ao Egito. E a gente vai ter dentro de Efraim o nome de Josué, que sucedeu, né, a Moisés e teve um excelente desempenho, tanto nas guerras quanto também em um nível espiritual. Josué foi um excelente exemplo. E a gente vai ter o próprio profeta Samuel. Ele também era eframita ou efrateu. Dentro da tribo de Manassés, a gente vai ter Gideão. Lembra aquela história? Sou o menor da minha família, da minha tribo, é menor, não sei o quê, aquele menor. Gideão se tornou muito grande dentro dos seus dias. E dentro de Benjamim, a gente vai ter Saul, que começa também bem, mas no meio do caminho ele se perde e acaba cometendo suicídio. Para não morrer pela espada do inimigo, ele se lança sobre a própria espada. Vamos ter a rainha Esté, ela também era benjamita, e o próprio Paulo de Tarso, tá certo? Ele também era benjamita, e dentro do evangelho, do novo evangelho, dentro do evangelho de Cristo, dentro da igreja, ele é uma referência como nenhuma outra. Dentro da igreja, ele talvez realmente seja o maior nome que nós temos. Ok, pessoal? Então, terminamos aí o livro de Gênesis, muitíssimo interessante. E vamos começar, então, o livro de João, quinta-feira. Perfeito? Quem faz aí a oração final? Vigia, viu, Maiana? Vigia para ter vitória. Vigia. Quem faz a oração final, pessoal? Eu oro. Ok, Neide. Senhor Deus e amado Pai, meu querido Deus, eu louvo e agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui reunido aprendendo mais de Ti. Ô Espírito Santo, eu agradeço também, meu Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres, mulheres a qual tem sacrificado o seu sono, meu Pai, porque querem aprender mais de Ti. Quer, meu Pai, cada dia mais se doar a Ti e no momento da dificuldade, meu Deus, saber como sair dessa dificuldade através da Tua palavra. Ó Pai amado e Deus querido, guarda cada uma da mesma forma, meu Deus, como o Senhor tem guardado a Tua igreja. Ó Pai, também peço pelos familiares de cada uma dessas mulheres. Meu Deus, abençoa também aquelas que não puderam participar hoje, Senhor. Pai, em especial eu peço pela Milene, Deus, que é a pessoa que nós estamos orando esta semana. Que o Senhor venha dar sabedoria a ela. Que o Senhor venha acrescentar o que está faltando, Deus. E que ela venha sempre estar no centro da Tua vontade, meu Pai. Meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, povo lindo, por hoje é só.